Bom, pessoal, em relação, continuando falando sobre o artigo 1º e 2º da Lei 11.892 de 2008, algo importante também de estarmos falando, que cita aí no artigo 2º, é qual a atuação dos institutos federais, tá? A lei coloca que os institutos federais, eles vão atuar na educação superior, na educação básica e educação profissional. Em diversas modalidades. Então, os institutos federais, eles têm esse alvo aqui, de atuar na educação superior, educação básica e educação profissional. Você se lembra que quando nós estávamos estudando sobre a LDB, nós falamos a respeito do que compõe a educação básica, a educação profissional, a educação superior. Você se lembra? Bom, para a gente recordar, a educação básica ela é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. A educação superior ela é composta dos cursos de graduação, sejam eles tecnólogos ou licenciaturas, bacharelados em engenharia, e também os cursos de pós-graduação, sendo eles em especialização, que nós falamos da questão de ser lato sensu, né, uma forma mais aberta, e os cursos stricto sensu, que são aqueles que são compostos pelo mestrado e doutorado. Então, os institutos federais podem atuar até mesmo no nível de doutorado. Você vai ver isso mais especificamente lá nas finalidades e objetivos, artigos 6 e 7 da Lei 11.892. E a educação profissional, tanto em nível de EJA, como cursos FICs, que são cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores. Que não vai, quando nós estudamos na LDB também, a respeito da educação profissional, nós falamos sobre isso, você se lembra? Se você não se lembra, volte aí na nossa aula sobre a LDB, quando nós vamos estar falando sobre a questão da educação profissional, principalmente se você está fazendo concurso para esta área, em que como os institutos federais, que atuam na questão da educação profissional fortemente, tá? Então, quando se fala que os institutos atuam em nível de educação básica, ele pode estar atuando sim, por exemplo, no ensino fundamental. Como? Ele pode estar fazendo cursos em nível fundamental, de ensino fundamental, em que ele esteja fazendo um curso de educação de jovens e adultos, certo? Onde o educando pode estar concluindo seu ensino fundamental e também fazendo um curso profissionalizante. Só que os cursos em nível fundamental, eles não dão a certificação de técnico, tá? Dá uma formação de auxiliar. E aí ele pode continuar aqui, e você vai estar vendo que a lei também coloca a respeito da verticalização do ensino. Verticalização do ensino. O que significa isso aqui, a verticalização do ensino? Exatamente isso que eu expliquei para você. O educando pode entrar no Instituto Federal, por exemplo, fazendo o EJA, com o ensino fundamental, mais um curso profissionalizante, né? Aí ele gosta da instituição, ele aprende bastante, ele fala, não, eu vou continuar estudando aqui. Aí ele vai e se matricula num curso de nível médio, tá? De ensino médio. E ele faz ali, de repente, integrado ao ensino médio, ou ele está fazendo de forma concomitante, fazendo o ensino médio numa educação de jovens e adultos normal, né, em outra instituição, e faz aqui o curso concomitante no Instituto Federal, e aí ele se forma no ensino médio. Ele diz, não, eu quero agora fazer um curso em área superior. Ele vai, né, e se matricula num curso de educação superior, faz um curso de nível superior, de graduação. E aí ele continua estudando na instituição e ele diz assim, não, eu quero estudar mais, eu vou fazer agora uma pós-graduação. E você vê, pessoal, que ele não sai da instituição, tá? Tem essa característica diferente aos institutos federais, que fala sobre a verticalização do ensino. E aí, de repente, esse educando que entrou no Instituto Federal, fazendo o EJA lá para concluir o ensino fundamental, ele pode chegar a ser doutor dentro dessa instituição. Sem sair da instituição, ele passa por todos esses níveis aqui de escolarização, em várias modalidades diferentes de ensino, e ele tem a possibilidade de sair
doutor na área de formação dele, tá? Isso é muito legal, é um diferencial aí dos institutos federais, principalmente porque leva a questão da formação, não aquela formação dualista que há uma luta aí na história da educação no Brasil, de que aqueles que estudavam para o ensino médio comum, né, propedêutico, se formava e se capacitava para a graduação e pós-graduação. E aquele que quisesse fazer um ensino médio técnico, ele não conseguia nem aprender os conteúdos específicos para passar no vestibular e fazer o nível superior. Então a criação da rede federal, principalmente dos institutos federais que trabalham com essa verticalização do ensino, ela vem para quebrar também essa questão do dualismo escolar. Então ela mostra que você pode sim fazer o ensino médio e chegar até mesmo a um doutorado fazendo um curso profissional. Tanto é que os cursos eles têm um critério de serem integrados, tá? Principalmente quando o educando faz aqui o ensino médio, então ele não aprende simplesmente, por exemplo, o ensino médio comum e após isso mais 1 ano, 2 anos de ensino profissional. Não, ele aprende de forma integrada e ele é trabalhado tanto na sua formação científica e tecnológica profissional, como também na sua formação humana, que também é outro diferencial da criação dos institutos federais, tá? Então aqui falando sobre a verticalização do ensino, bom, o que fala também aí nesse artigo 2º, que é importante nós estarmos citando aqui, que os institutos federais, eles são instituições pluricurriculares e tem uma estrutura multicamp. Bom, a estrutura multicamp eu já falei com você no vídeo anterior, que é essa estrutura em que existe uma reitoria e vários campos, né? Vários campos esparramados aí dentro desse alcance desse Instituto Federal, tá? Então é uma estrutura multicamp. Tanto é que se você estiver fazendo um concurso público aí para trabalhar no Instituto Federal, quando você for tomar posse, né? Se Deus quiser, na hora que você for aprovado aí, for nomeado, passar aí pelo tempo, né, entre a posse, a nomeação e o efetivo exercício, na sua posse, você assina um termo dizendo que você entende que a sua instituição ela tem uma estrutura multicamp, então você pode ser, a pedido da administração, enviado para trabalhar em qualquer uma dessas unidades. Então, às vezes você fez para um campus, porque você faz o concurso para o Instituto Federal para um campus específico, tá? Assim também nas outras instituições da rede, e acontece também nas universidades, né? Você faz para um campus específico, mas você assina um termo dizendo que você entende que você pode ter feito concurso para cá e ser enviado para um campus aqui bem distante, tá? Então, esteja ciente disso daí. Você não a estrutura multicamp dos institutos federais não é assim, por exemplo, eu estou no Instituto Federal do Rio de Janeiro e eu posso ser removido pela administração do Instituto Federal de Minas. Pode acontecer sim, mas é em critério de redistribuição de vaga, tá bom? É um outro critério. Mas a estrutura multicamp nós estamos falando dentro do mesmo Instituto Federal para o qual você foi aí aprovado e toma posse como servidor efetivo. Pluricurriculares. Eu não sei se eu coloquei nas questões, não me lembro agora, nas questões que eu fiz, estão aí no site, sobre essa lei, a 11.892 de 2008, mas eu vi uma questão nessas buscas de provas anteriores que falava assim, que os institutos federais traziam exatamente ali a escrita, né, do artigo 2º, falando que eles são instituições multicamp e pluridisciplinares. Isso aqui anula totalmente a questão. Por quê, pessoal? Pluridisciplinares, você pode falar em questão de várias disciplinas, matérias, mas não é isso. Está falando que é uma instituição pluricurricular. O que significa isso? Vários currículos diferentes, currículos diversos, tá? Porque as formações são muito diferentes. Alguém que faz um curso técnico na área de informática não tem o mesmo currículo de alguém que faz um curso técnico na área de enfermagem,
tá? Nem mesmo na Base Nacional Comum Curricular, a carga horária é exatamente a mesma. Depende muito da comissão que organizou o curso, do eixo, né, em que o curso está associado, tá bom? Então aí você entende que pluricurricular, porque cada instituto, cada curso e até mesmo, por exemplo, um curso de técnico em enfermagem do Instituto Federal de um estado, ele pode ser bem diferente, né, em questão de currículo, de um outro curso de enfermagem de um Instituto Federal de um outro estado, tá bom? Então, isso que dá essa característica para essa instituição de que ela é pluricurricular. Lembre disso, pessoal, não é pluridisciplinar, nem conteúdo, nem programático. Não, é pluricurricular. Está falando a respeito de diversos currículos diferentes, até mesmo no mesmo nível, né? Igual eu falei assim, por exemplo, o ensino médio integrado na mesma instituição. Se são formações diferentes, o currículo pode ser totalmente diferenciado, tá bom? Outro ponto importante que eu quero falar para você, dentro desse artigo aqui. E aqui também, pessoal, a gente já está falando do artigo 3, tá? Do artigo 4. O artigo 3 fala um pouco sobre a UTF-PR, características, e o 3 e o 4 falam a respeito também de algumas características específicas do Colégio Pedro II, tá? Bom, mas outro ponto importante para falar aqui, para a gente finalizar essa questão do artigo 1º e 2º, é a questão que eu falei anteriormente com vocês, que é aqui, a questão da autonomia didático-pedagógica, e outra coisa importante aqui, os institutos federais, eles são instituições certificadoras. De cursos, né? Emitindo diplomas. E também do Enem, tá? Então, sabe aquela modalidade do Enem, que a pessoa não conclui o ensino médio, mas ela tem mais de 18 anos, ela se inscreve no Enem, e ela tira ali a nota mínima, né, exigida na redação e nos conteúdos específicos, e ela recebe o direito de ter um diploma de certificação do ensino médio, tá? Então, o Enem, os institutos federais, eles fornecem essa certificação do ensino médio, tá bom? E também os institutos federais têm essa autonomia de poder fazer os seus cursos e certificar os estudantes, né? Emitir diplomas dentro da sua atuação, tá bom? E o Conselho Superior dos Institutos Federais é aquele que aprova, depois de passar, claro, por vários conselhos dentro do Instituto Federal, chega para o Conselho Superior, que nós vamos estar falando daqui a pouco, tá? Quando a gente fala da estrutura administrativa dos institutos federais. E aí, esses cursos, eles sendo aprovados, os institutos federais têm essa autonomia para emitir a certificação dos seus diplomas, tá bom? Então, nós paramos por aqui falando sobre o artigo 2, falamos do 3 e do 4, e no próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre o artigo 5 e entrando já na questão do artigo 6 e 7, que fala a respeito, né, dessa confusão que faz na nossa mente aí. O que é, na verdade, finalidade? O que é característica dos institutos federais e o que são os objetivos? Vou dar uma dica aí para você, mas é o que eu sempre falo, não te isento de ler a lei e memorizar um pouco isso daí, porque dá mesmo uma confusão, mas eu vou tentar esclarecer o máximo possível para você. Então, até daqui a pouco, no próximo vídeo, falando a respeito dos artigos 5, 6 e 7, tá bom? Até mais!